Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, mais uma história do nosso mundo gringo. Se você gosta das nossas histórias, deixe seu joinha, se inscreve no canal, né? Vá lá na playlist do Mundo Gringo, clica lá, assista todos os vídeos e simbora lá a história de hoje. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu tô procurando. Pera aí, gente. Porque vocês sabem, né? Eu começo a procurar as coisas quando eu tô gravando, né? Eu sou maravilhosa. Bom, vamos à história de hoje. Oi, Dani! Conheci seu canal através da Dani do Sobrevivendo na Turquia. Gente, eu não tenho nem como agradecer a Dani Bogione, né? Porque sempre tem muitas meninas aqui do canal da Dani. Dani, muito obrigada mesmo. E quem aqui não conhece o canal Sobrevivendo na Turquia, corre lá. A Dani conta as histórias, ela faz muita entrevista e ela conta muitas histórias que se passam no Oriente Médio também, né? Então ela foca bem nessa parte. A Dani ela é uma gênia, gente. Ela é uma gênia, super entendedora lá de leis do Oriente Médio, ela mora na Turquia. Então, assim, vá lá assistir o canal dela, porque vai lá e fala, ó, Dani Delantos falou de você, porque a gente tem que retribuir, né, gente? Vem tanta gente aqui do canal da Dani. Bom, ela falou que chegou no canal da Dani porque ela nem estava procurando sobre a Turquia, mas ela colocou um vídeo sobre violência doméstica e caiu no canal da Dani. Bom, depois de assistir alguns vídeos dela, vi a entrevista que você fez com ela e assim conheci seu canal e comecei a ver os vídeos. Com isso, fiquei encorajada a escrever minha história. Então, simbora lá. Ela falou pra eu não reparar, porque ela tem alguns erros ortográficos, ela não mora no Brasil, amiga, não tem problema. Dani, gostei muito de você. Te achei uma pessoa muito simpática. Bom, vamos chamá-la de Alice. Ela tem 58 anos e divorciada há 2 anos. Fiquei casada com uma pessoa que não mereceu minha dedicação de tantos anos. E pasmem, fiquei casada por 30 anos. Nem eu sei como eu aguentei. Bom, para começar a relatar, o início de tudo foi em 1985. Eu tinha 24 anos e trabalhava numa empresa multinacional como secretária em São Paulo. Numa festa de final de ano da empresa, eu fui apresentada a ele, que é hoje meu ex-marido. Não dei muita bola para ele, pois no primeiro lugar eu estava namorando e ele nem era muito meu tipo. Pois bem, nessa época, como eu disse, eu tinha 24 anos, bobinha, bobinha. Quando eu penso hoje em tudo que aconteceu, eu fico triste, Dani, mas triste mesmo. Mas como você mesma diz, tudo que a gente viveu foi para aprender. Mas é verdade, gente. Quem nunca errou nessa vida, né? E a gente aprende sim. Meu namorado na época era uma pessoa super legal. Inclusive, ele era muito amigo do meu irmão. Mas como estávamos namorando já há algum tempo, a relação não era das mais maravilhosas. Ele já não fazia muita questão de sair de casa, curtir a nossa juventude e ficávamos nos finais de semana enfiados na casa do pai dele. A família dele era de italianos, muito gente boa. A mãe dele me tratava com muito carinho. Achei que nosso namoro estava esfriando e não estava muito contente com isso. Num belo dia, encontrei meu ex-marido na empresa, ele trabalhava lá. Batemos um papinho rápido e no mesmo dia, mais tarde, ele me ligou e começamos a conversar. Ele era uma pessoa falante, simpático e muito bonzinho quando quer. Mal sabia onde eu estava me metendo. Combinamos de ir almoçar juntos, pois eu trabalhava no mesmo prédio que ele, só que em diferentes departamentos. Fomos almoçar 1, 2, 3 vezes e eu ficava cada dia mais envolvida com ele. Ele sabia que eu tinha um namorado, mas que eu estava terminando um relacionamento. Então esse namorado que ela fala aqui da família de italianos é um ex-namorado, né? Que ela já via que o namoro já não estava mais rolando. Bom, no final de semana, meu namorado resolveu viajar para o Rio de Janeiro com amigos e só me comunicou horas antes de ir. Então, ali ela ficou bem chateada. Falei com meu ex-marido,
que seria namorado dela depois, né? E combinamos de sair para jantar. Nossa, Dani, ele parecia um príncipe encantado que tinha aparecido na minha vida. Extremamente cavalheiro, atencioso, carinhoso, e ainda no nosso primeiro jantar disse que já estava apaixonado por mim. Isso foi numa sexta-feira, e o meu namorado atual na época se divertindo lá no Rio de Janeiro sem mim. Quando o meu novo príncipe aí me deixou em casa, disse que no sábado iria para o sítio dele no interior e me convidou para ir junto passar o final de semana lá. Eu aceitei, pois eu já estava com a intenção de terminar o meu namoro com outro rapaz. Bom, depois desse final de semana maravilhoso, não nos largamos mais. Eram jantares, íamos a todos os restaurantes badalados de São Paulo, discotecas, bares, noites em motéis, enfim, estávamos namorando. Ah, terminei com meu ex assim que ele voltou do Rio, ela disse. Acho que não tinha passado nem 3 meses, ele me presenteou, gente, tem umas palavras que não saem da minha boca mais. Ele me presenteou com um anel de pérola maravilhoso. Aliás, acho que foi presente do primeiro Natal que passamos juntos. Até aí a Cinderela aqui ainda estava nas nuvens. Acho que foi a época mais feliz da minha vida. Pena que não durou muito. Cheguei até a comentar com a minha mãe o quão bonzinho ele era. Ela não esqueceu disso até hoje, e olha que já fazem 35 anos. O primeiro sinal de que ele não era muito normal foi que um colega de trabalho se prontificou a gravar para mim umas músicas na fita cassete. Gente, olha quanto tempo isso faz, ela falou. As meninas de hoje nem vão saber o que eu tô falando. Gente, fita cassete era um negocinho assim, ó, que a gente tocava no carro, né, no gravador. Era da nossa época. Eu também adorava gravar fita cassete, gente. Então ela disse assim, comentei com ele na maior ingenuidade sobre isso, porque pra mim não tinha nada demais. Ele me olhou bem feio e ficou calado e esquisito. Ele não fez sequer um comentário. Depois de uns 2 ou 3 dias, ele estava normal de novo, mas falou que ele gravaria as músicas quando eu quisesse. A outra vez que eu senti algo estranho nele foi quando meu chefe me recrutou para trabalhar no evento da empresa que eu teria que receber os convidados. Não fazia parte da minha rotina de trabalho, mas era para a empresa. Comentei isso com ele, com meu ex-marido, e ele ficou possesso. Ele não falou nada, mas pela expressão do rosto dele, pela atitude de quem nem queria falar mais comigo, eu já imaginei qual seria o problema. Ele não queria que eu fosse ao evento. Eu, na minha ingenuidade e idiotice, falei para o meu chefe procurar outra pessoa, pois eu não ia poder ir. Pois bem, esse tipo de coisas aconteceram várias vezes. E eu cada vez mais fechada e pisando em ovos, o tempo todo, para aquele homem não se zangar comigo. Gente, isso aí, ó, é um red flag, assim, de todo tamanho. Se você tiver que começar a pensar o que eu posso falar para esse homem, o que eu não posso, você já cai fora dessa relação, porque já não tá certo, tá? Bom, houveram vários episódios assim. Não lembro de tudo, pois faz muito tempo, mas alguns ficaram bem marcados na minha memória. Nossa, quando eu penso hoje o quão tola eu fui, eu nem me conformo, mas tudo bem. Depois de ouvir tantas histórias no seu canal, eu vi que eu não estava sozinha nesse mundo. Depois de uns 3 meses juntos, resolvemos alugar um apartamento pequeno para nos encontrarmos, pois ele estava gastando muito dinheiro com motel, né? Alugou um apartamento pequenininho, mobiliamos, só com o essencial: fogão, geladeira, colchão, utensílios domésticos. Nem cama nós tínhamos, mas estávamos felizes. Ele tinha um excelente cargo na empresa, mas vivia enrolado financeiramente por conta do sítio no interior. Meus pais nem sonhavam que a gente tinha alugado esse apartamento. Eu, muito sacana, fui levando minhas roupas para lá sem que minha mãe percebesse. Eu inventava mentiras mirabolantes para justificar minha ausência em casa. Não se passaram 3 meses e eu engravidei. Nossa, para mim foi um choque, pois eu morria de medo dos meus pais.
Achei que eles iriam me matar por causa disso, que eles iam fazer um escândalo. Minha mãe e meu pai eram muito conservadores e muito rígidos em relação a isso. Eles nunca nos orientaram com relação à educação sexual e só nos ameaçavam caso acontecesse alguma coisa. Engravidei porque meu ex-marido não gostava que eu tomasse pílula, justificando que isso poderia prejudicar os hormônios. Eu, imbecil, resolvi parar de tomar pílula. Ô, mulher burra. Gente, eu nem acredito que eu fiz isso. Hoje, quando eu penso, eu vejo que ele estava me manipulando e fazendo comigo o que quisesse, pois também não usávamos preservativo. Meu Deus, o amor deixa a gente cega, ela disse. Quando eu confirmei minha gravidez, conversei com ele e decidi abortar por medo da repressão dos meus pais. Eu simplesmente morria de medo do que poderia acontecer. Eu passei minha adolescência ouvindo ameaças do meu pai e da minha mãe. Consegui o endereço de uma clínica de abortos clandestino. Uma amiga foi comigo. Marquei o dia e hora e depois eu fui sozinha, pois o digníssimo nem cogitou ir comigo. O cara não deixava você tomar pílula, o cara não usava camisinha, aí você engravida e ele ainda aceita que você faça o aborto, né? Eu achei que ele queria te engravidar, porque não é possível, né? Aí você vai abortar e o embuste não tem a mínima capacidade nem de ir com você lá. Gente. Bom, amiga, você não está sozinha, não se preocupe. Saí mais cedo do trabalho e fui nessa clínica. Quando eu cheguei em frente ao prédio, eu não tive coragem de entrar. Eu comecei a chorar, senti um aperto enorme no meu coração e não entrei. Fui para o nosso apartamento e quando comentei com ele sobre o que tinha acontecido, ele não falou nada. E depois de alguns minutos ele disse, então vamos casar. Dani, sem romantismo nenhum. Eu fiquei contente com a possibilidade de poder ter o bebê e me casar. Assim meus pais aceitariam melhor a situação. Pensando bem hoje, eu não me casei por amor. Eu me casei por medo das represálias dos meus pais. Eu estava talvez apaixonada, mas amor, acho que não era não. Mesmo porque eu já estranhava bastante o jeito dele de reagir a algumas situações. Acho que ele se sentiu na obrigação de se casar comigo. Não sei, nunca perguntei isso a ele, apesar de não haver obrigação nenhuma, pois eu já era maior de idade. Próximo passo, falar com a minha família. Foi difícil. Minha mãe ficou brava e nervosa, mas o negócio já estava feito. Bom, esqueci de comentar que meu pai sempre foi uma pessoa muito severa conosco, ele era alcoólatra. Ele não batia em nós, mas ele descontava tudo da minha mãe. E ela na gente. Isso era maio de 2000, tô doido. Isso era maio de 1987. Marcamos o casamento para agosto do mesmo ano. Em junho, sofri um aborto natural com 3 meses de gravidez. Quando abortei, fui para o hospital. Comecei a ter sangramentos e tive que imediatamente fazer uma curetagem. Do hospital, fui para a casa da minha mãe para me recuperar. Chegando lá, ele mal falava comigo, nem me olhava. Eu, como sempre, sem entender o que estava acontecendo. Nessa hora, eu nem quis saber, pois eu estava passando por um momento triste e eu não tive apoio nem compreensão dele. Dani foi um traste. Tempos depois eu descobri que ele ficou daquele jeito porque ele achou um absurdo que o meu plano de saúde era o mais simples e que eu fiquei num quarto com outra pessoa. Bom, tudo era motivo para ele ficar com cara ruim, né? Minha nossa senhora. A gente tinha brigas homéricas, às vezes eu nem sabia o porquê. Para ele tudo era motivo para fechar a cara e me ignorar. Entre trancos e barrancos nos casamos em agosto. Você acredita que no dia do casamento, que foi só no civil, ele estava de cara fechada para mim e eu nem sabia o porquê? Loucura isso, né? Depois do cartório, fomos para o salão de festas do prédio onde o irmão dele morava, para uma pequenina recepção, só com a família. Gente, quando eu lembro, me dá até tristeza. Ele mal me olhava, mal conversava comigo. Imagina, no dia do meu casamento.
Eu deveria ter ido embora, falar que não era aquilo que eu queria para minha vida, mas não. Eu tinha medo da minha família, do escândalo e eu fiquei ali. Às vezes a gente está tão preocupado com o que os outros vão pensar, ao invés de salvar a própria pele. Eu não vou dizer para você que era amor, acho que eu não o amava. Fiquei muito apaixonada no início, com aquelas coisas esquisitas, mas com aquelas coisas esquisitas acontecendo, eu fui ficando cada vez mais decepcionada. Mas eu não tive peito nem coragem para dar um ponto final em tudo. Depois da recepção do casamento, fomos para o nosso mini apartamento e aí o bicho pegou. Sem me dizer uma palavra, ele começou a me agredir. Ela apanhou no dia do casamento. Ele começou a me agredir, me dar socos no rosto, no estômago, empurrões, xingamento. Meu Deus, amiga! Meu Deus! Eu vou até anotar isso aqui, peraí. Tô passada. Meu Deus, que cara louco! Então ele começou a bater nela ali, né? Eu não entendia nada, Dani. Quanto mais eu perguntava o que estava acontecendo, mais raiva ele tinha. Ele queria até me jogar da janela do 5º andar. Meu Deus, que loucura. Depois de me agredir, ele saiu. Me deixou lá como uma estúpida. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu só chorava. Eu tive vontade de sair correndo, ligar para alguém me ajudar. Naquela época nem existia celular. Tampouco tínhamos telefone fixo no apartamento. Hoje eu penso que se eu fosse uma mulher mais resoluta, eu poderia ter ligado para o meu irmão, para minha irmã, para uma amiga. Eu tenho certeza que alguém ia me ajudar. Eu poderia tranquilamente ter anulado o casamento na segunda-feira. Era só ver a minha cara roxa, não seria nem necessária explicação. Mas eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Ele voltou tarde da noite, no dia seguinte nem me olhava. Passado 2, 3 dias, ele fazia como se nada tivesse acontecido e seguíamos adiante. Eu tinha medo de perguntar. Era só medo que eu sentia o tempo todo. Para você ver, foi só a gente se casar que ele se achou no direito de me maltratar fisicamente. Gente, tô chocada. Não demorou muito, ele recebeu uma oferta para trabalhar na Alemanha. Eu já estudava alemão por conta da empresa que eu trabalhava, que era alemã. Ficamos deslumbrados com a possibilidade de morar fora. Para ele era um sonho da adolescência, desde a adolescência. Ele preferia morar nos Estados Unidos, mas a empresa era alemã, então a chance era ir para lá. 6 meses de casado e sempre vivendo como cão e gato, embarcamos para a Alemanha. A princípio, iríamos ficar lá de 4 a 7 anos. Ficamos 30 anos. Eu tinha esperança de que ele melhorasse com o tempo, mas triste ilusão. Chegamos na Alemanha em fevereiro de 1988 e em julho do mesmo ano eu engravidei da minha filhota, que hoje tem 31 anos. Nesse período, até que ele me respeitou, salvo uma vez, quando eu estava com 5 meses. Por conta de alguma coisa que eu, óbvio, não sei o que foi, né? Começamos a discutir e ele me insultou dizendo que aquele filho não era dele. Imagina você, recém-chegada num país estranho, não falava quase nada de alemão, totalmente sozinha, e ele vem e me diz um absurdo desse. Estávamos no carro quando ele falou isso, e minha vontade era abrir a porta e pular, mas não tive coragem. Essas coisas foram se acumulando no decorrer dos anos. Eu mais o odiava do que eu amava. E eu fiquei, porque eu não tinha coragem de destruir uma família, principalmente com um bebezinho. Na realidade, eu fui uma mulher muito medrosa. Eu não tinha pulso, eu não tinha coragem para tomar decisões, nada. Eu era uma fraca, mas aguentei. Em 1994, minha filha estava com 5 anos e fomos fazer uma viagem para a Flórida, em Orlando. Uma noite, do nada, ele esperou a minha filha dormir e começou a me bater na barriga e no estômago. E ainda disse que estava socando essa parte do corpo para não deixar marcas. Ele não falava nada para não acordá-la e só me batia. Eu, como sempre, não tinha ideia o porquê. Eu estava perdida. Pensando mais tarde sobre essa noite, eu penso que foi só porque eu tive atitude com ele na padaria que ele não gostou. Ele me perguntou o que eu queria comer e eu demorei para escolher. Quando chegamos no Brasil, eu decidi que eu não iria voltar para a Alemanha com ele. Eu queria me separar.
Ele pediu, implorou, mas eu estava tão assustada e me sentindo em casa que eu tive força para dizer não. Então ele foi embora e eu fiquei com a minha filha na casa da minha mãe em São Paulo. Foi difícil, eu tive que colocá-la numa escola, eu precisava de dinheiro para mensalidade, uniforme, van, e ele simplesmente dizia que ia mandar e nunca mandava. Minha família me emprestou dinheiro para o início e depois finalmente ele enviou. Passaram-se 5 meses e ele me pedindo para voltar, dizia que sentia falta de mim e da minha filha. Eu tentei conseguir um emprego, mas como eu estava 6 anos fora do mercado de trabalho, eu não consegui nada de imediato. Ele me mandava dinheiro com frequência, acho que para conseguir me convencer a voltar. Em um dia, não sei o que me deu na cabeça, eu falei, vou voltar para a Alemanha. Ai, meu Deus. Eu pensava que assim eu daria uma chance ao meu casamento, à minha família e para que minha filha pudesse crescer dentro de um lar. Amiga, um lar desse, né? Era melhor ela crescer fora, né? Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Eu tinha 35 anos. Eu poderia ter começado do zero, mas mais uma vez eu não tive coragem. Voltei para a Alemanha e na semana seguinte, isso depois de quase 6 meses, ele voltou a ser tudo que ele era antes. Eu estava inconformada. Eu senti que aquilo era impossível melhorar. Mas eu fui levando do jeito que dava. Feliz eu não era, nunca fui. Só vivi, mais nada. Nossa vida sexual não era mais maravilhosa. E conforme o tempo foi passando e ele sempre me agredindo com palavras, comportamentos estranhos, eu resolvi que não me entregaria mais a ele. Então a gente já não fazia mais sexo. Eu não tinha cabeça para me deitar com um homem que não me respeitasse como pessoa. E também achava que ele não merecia. E assim vivemos como irmãos. Só que irmãos que se odeiam. Até que tínhamos uma convivência pacífica, fora os surtos dele. Quando fechava o tempo comigo, sem qualquer explicação, eu ficava louca, né? E ele não falava nada, gente. Ele simplesmente batia nela. Nos últimos anos, quando eu perguntava a ele o que estava acontecendo, né? Quando ele estava zangado, ele começou a me mandar tomar naquele lugar. Ficava nervoso e se eu insistisse, ele me agredia. Enfim, para resumir, chegar ao epílogo dessa história, em 2013 ele se aposentou e o inferno piorou. Imagina você viver com um homem 24 horas, um homem desse 24 horas dentro de casa. Eu já sabia que isso não daria certo. Viemos de férias para o Brasil, decidimos então construir uma casa na praia. Essa construção acabou comigo. Foram meses de muitas brigas, discussões, principalmente porque minha opinião não contava. Só o que ele queria. Complicado. Ele era muito autoritário. A vontade dele é que conta. Em 2015 a casa ficou pronta e viemos passar uns meses de inverno europeu aqui no Brasil. E passávamos meses de verão europeu na Alemanha. Parece lindo, né, para quem ouve, mas só que não. Me parecia que quando estávamos no Brasil ele se dava o direito de me tratar como se eu fosse um lixo. Ele me xingava, queria partir para cima de mim, queria me bater, até que eu finalmente decidi, depois de tantos anos, me separar desse monstro. E foi assim. Em 2018, nos divorciamos. Em março de 2018. Em outubro de 2018, eu trouxe minha mudança para o Brasil, pois eu não iria mais ficar na Alemanha. Eu tenho 2 amigas brasileiras lá que são para mim como irmãs, mas eu não queria mais ficar por lá. Eu queria estar perto da minha família. Eu trouxe a mudança e eu estou morando na casa da praia. Ainda temos um problema, temos que vender a casa para dividir. E com isso eu vou comprar meu cantinho. Mas enquanto isso não acontece, o traste vem ao Brasil e fica aqui também. Está sendo difícil essa fase, mas por enquanto eu não tenho muito o que fazer. Na casa da minha mãe eu não quero ficar, pois para ele seria o ideal, né? Mas eu tenho necessidade de ter meu canto. Aliás, para ele seria perfeito, né? Eu não acho justo, foram 30 anos de casado. Ele acha o quê? Que vai me devolver para casa da minha mãe? Tá tudo bem? De jeito nenhum. Estou me acabando psicologicamente, mas se Deus quiser, em breve eu vou conseguir minha tão desejada paz. Por conta, né, do Covid esse ano, ele deveria ter viajado no final de abril, mas no momento está impossível. Espero que isso passe logo para ele voltar. Eu quero é sossego. Esqueci de comentar que eu tive muita dificuldade de trabalhar na Alemanha. Quando fomos para lá, meu ex-marido me prometeu que a empresa poderia me contratar,
Mas como engravidei logo, não tive chance. Minha filha só conseguiu um lugar no jardim da infância com 4 anos e meio e eu tinha que ficar em casa para cuidar dela. Não tínhamos família para ajudar, né? Trabalhei numa loja de roupas e lá foram os melhores anos da minha vida. Fiz muitas amizades com as colegas de trabalho. Eu estou agora vivendo aqui no Brasil. Infelizmente, dependo da pensão que ele me dá mensalmente para viver. Mas, por outro lado, acho até justo, porque dediquei toda a minha vida a ele e à nossa família. Minha filha querida, amada, está no momento também no Brasil e eu estou muito feliz de tê-la por perto. Dani, desculpa a história longa. Espero que eu possa apresentá-la no canal. E aqui fica a minha mensagem para mulheres. Nós merecemos ser felizes. Não se deixe maltratar por qualquer homem que seja. Lutem. Tudo tem uma solução. Tem que ter coragem. Eu não tive, mas me arrependi. Um beijo em você e sua família. Te admiro muito. Ai, Alice, um beijo. Eu vi a foto da sua filha. Linda ela. E olha, o que aconteceu com você, amiga, é o retrato, assim, de muitas mulheres, né? Gente, eu tô vendo uma minissérie que, Alice, pra você seria ótimo assistir, na Globoplay, que chama Filhas de Eva. E são 3 mulheres, a Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giacomo. A Renata Sorrah, ela se separa depois de 50 anos de casado. No dia da festa de bodas de ouro, ela pede o divórcio ao marido dela. E ele, assim como seu ex, fazendo da vida dela um inferno, né? Porque, gente, como é isso? Você tem mais é que ficar nessa casa mesmo, esperar, né, vender cada um. Eu sei que às vezes é difícil, né, aguentar a pessoa junto com você e tal, mas sim, aguarda vender, cada um pega seu dinheiro e você vai viver sua vida. Porque esses caras, acho que é assim, né? Nessa minissérie, vocês acreditam que o cara tirou tudo do nome dele? Tudo. Ele é um advogado, então ele tirou tudo do nome dele, o cara é milionário, e faz como se estivesse pobre. Então a Renata Sorrah, que dedicou 50 anos da vida dela ao cara, sai com uma mão na frente e outra atrás desse casamento, né? Até então, até a parte que eu tô na série. Mas, gente, é muita a realidade de muitas mulheres que se dedicam ao homem, aos filhos, né? E na hora do divórcio, é igual você falou, peraí, ele tá achando o quê? Que eu vou voltar pra casa da minha mãe depois de 30 anos de casado? Você tá certíssima, amiga. Fica onde você tá. E questão, sabe, do que você passou no seu casamento, é aquela coisa, eu poderia ter feito, se eu tivesse feito, né? Mas, sabe, meu pai tinha uma frase que eu tinha uma mania de falar, se eu fizesse isso, se eu fosse assim, se... E quando eu era pequena, coisa boba, mas eu sempre falava esse se. E meu pai falava assim, como que ele falava, gente? Que quem fala se, como é que é? Que esse se, a gente não sabe nada. Porque, tipo, se eu tivesse separado no dia do casamento, a coisa teria sido diferente. Se eu tivesse... Mas não fez. Então, não adianta, né, a gente ficar remoendo as coisas que a gente não fez. A gente pode, né, remoer as coisas que a gente fez. Ai, fiz muita coisa errada? Fiz muita coisa errada. Mas não adianta a gente ficar lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu fiz muita coisa errada na minha vida também, que eu me arrependo, assim. Vocês viram meu vídeo, né, gente, da violência doméstica. Nossa Senhora, hoje eu penso, às vezes até eu vou lá ver esse vídeo, eu penso, meu Deus do céu, aquele homem tinha tanta red flag ali, tinha tanta sinal de abuso, né? Se eu não tivesse, né, chegado até o casamento, e eu era muito igual a você, acho que todo mundo tem uma fase da vida que a gente, principalmente antigamente, talvez hoje essa juventude esteja diferente da gente, mas como a gente foi criado, era muito aquela coisa de... eu acho que tinha muito aquela coisa, o que os outros vão pensar, você vai fazer isso, o que que a vizinha vai pensar, o que que a família vai pensar, E as famílias antigamente também eram mais unidas, né, acredito eu. Pelo menos a família da minha mãe ali era muito unida. A família do meu pai não, porque não tinha muita família no Brasil, né, então não percebi isso.
Mas a família da minha mãe, que era muito unida, tinha muito dessa coisa. Ai, não, você vai fazer isso. Não, o que vão falar? O que suas tias vão falar? Gente, caguei pra quem vai falar, né? Quem tem que saber da minha vida sou eu. Então, eu acredito que eu também fui até o final, nesse meu casamento, assim, que eu casei, né? Porque eu já era pra ter separado antes do casamento. Com medo também do que as pessoas iam falar. Porque já que eu tinha falado pra todo mundo que eu ia casar, como que eu ia desfalar que eu não ia mais casar, sabe? Pra mim era um sinal de fracasso, vocês estão me entendendo? Eu acho que pra muitas mulheres, a gente sente, a gente acha que é um sinal de fracasso se o nosso casamento... É engraçado, né? A gente joga sempre a culpa pra gente. O casamento não deu certo, a gente acha que a gente que é a fracassada, né? As coisas não... Mas não, o cara tá lá fazendo tudo errado e a gente ainda consegue... Bom, conseguia, né? Porque eu não carrego mais essas culpas, não. Mas a gente consegue ainda carregar essas culpas. É triste, amiga. Mas olha, a gente só tem que desejar que você consiga a sua paz, né? Que venda essa casa, que vocês consigam, que você consiga a sua paz, finalmente, nossa, eu te entendo perfeitamente, porque coisas que mexem com o nosso psicológico, né? Eu imagino como que esse casamento seu já começou dessa forma horrível. Sinto muito, 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 assim, que você tenha passado por isso tudo. É triste, né, amiga? É triste. Mas, como você vê aqui no canal, você não foi a única. E a gente teve tantas mulheres que deram a volta por cima, né? Que conseguiram sair dessa situação. E a gente tem... Bom, você já tomou o primeiro passo, você já divorciou, né? Você tá aguentando aí o embuste porque... Por situações aí do mundo hoje em dia, que ele tá aí, né? Tentando vender a casa. Mas se Deus quiser, isso acaba logo, né? Já esperamos 30 anos... Quiçá 6 meses, 7 meses, quem sabe você não aguenta aí, vendem essa casa, você consegue o seu canto, aí sim, amor, você se liberta total desse homem. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.